Enquanto nós cantávamos, vinha muito forte ao meu coração uma visão de um acampamento. E nesse acampamento só havia bebês, só havia crianças indefesas. E perto desse acampamento, eu via como se fossem hienas, lobos, tentando atacar. E imediatamente, quando a gente começou a cantar essa música, eu vi uma forte imagem de um leão rugindo, e as hienas saindo, e os lobos saindo, e tudo aquilo que se levantava para invadir aquelas gerações começou a ser destroçado. Queria que a gente cantasse mais uma vez. E eu queria que nesse momento que nós cantássemos, você começasse a declarar sobre os teus filhos, mas também sobre filhos espirituais. Talvez pessoas que hoje estão fracas, que se sentem como um bebês, que não têm a força para lutar e têm desanimado. Mas eu sinto que o leão de Judá está se levantando nessa noite. A raiz de Davi está vindo para vencer. E por isso que eu quero te convidar, você levantar a tua mão e declarar com ousadia. Porque nós não servimos a um Deus covarde, mas nós servimos ao leão de Judá, que está disposto a despedaçar os inimigos, a tirar tudo aquilo que é abalável. Oh! Ele cantará, mamá. Senhor, nessa noite, nós tomamos posse, Senhor, da Tua palavra. Nós tomamos posse da Tua verdade. Nós nos apossamos do leão de Judá, que vem rugir, Senhor, e espantar os inimigos, espantando o espírito de morte, repreendendo a doença, repreendendo tudo aquilo que se levanta contra o nome do Senhor, repreendendo as fofocas, as intrigas e as palavras torpes. Senhor, se levante nessa noite, nós tomamos posse, que o Senhor governa sobre as nossas vidas, o Senhor governa sobre as nossas famílias, sobre as nossas células e sobre a família Siloé, porque o Teu reino não tem fim, Senhor. E nessa noite, ó Pai, nos levantamos, nos ungimos da Tua autoridade e do Teu Espírito e declaramos a Tua vitória, Senhor. A vitória na cruz do Calvário. A vitória, Senhor, que o Senhor um dia conquistou na cruz do Calvário. E por isso nós celebramos o Teu nome, tomando posse da Tua vitória, Senhor. Abrimos mão de tudo aquilo que nós cremos ou achamos, toda a filosofia humana caia por terra agora em nome de Jesus. E nos revestimos de tudo que é puro, de tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que provém de Ti em nossos corações, em nossas mentes, em nossas bocas. Profetizarão apenas a Tua palavra, Senhor. Pai, ruja sobre as nossas mentes, Senhor, que muitas vezes estão tão longe de Ti. Nossas emoções, Senhor, nossa carne que muitas vezes tem lutado e nos impedido de vencer. E nessa noite declaramos também a Tua vitória, Senhor, sobre nossa carne, sobre nossa mente, sobre nosso coração enganoso, Senhor. Quebra tudo em nome de Jesus, Senhor. Despedaça e abale tudo que é abalável, pois Teu reino prevalecerá. Você acredita nessa verdade? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Agradece ao Senhor. Celebramos, Senhor. Te celebramos, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode se assentar, mas não perca esse espírito daquilo que o Senhor quer dizer a nós essa noite, amém? E nessa noite eu quero falar um pouco, vou passear um pouquinho sobre o livro de Mateus, que nós temos lido nesses últimos dias no devocional. E o tema da mensagem de hoje: eu sou aquilo que eu declaro. Repete comigo: eu sou aquilo que eu declaro.
Amém? E tem tudo a ver com aquilo que nós cantamos. Nós cantamos, né? Primeiro que essa música nova eu achei fantástica, e eu até peguei aqui o papel e fala assim: todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo o que é abalável será abalável, e o reino eterno de Cristo prevalecerá. E no final ele fala assim: arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau os seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. E é interessante que essa música foi justamente cantada hoje pela primeira vez. Hoje nós lemos no nosso devocional em Mateus 14 sobre João Batista, aquele que pregou sobre a volta, a vinda de Jesus. E ele pregou uma mensagem de arrependimento. O pastor Rudy era para o pastor Rudy estar ministrando nessa noite, mas por causa do olho dele, né, ele não pôde estar aqui conosco. E essa palavra tem tudo a ver com aquilo que Deus tem reservado para a tua e para a minha vida. Então vamos lá em Mateus 14, de 1 a 12, que é o texto que a gente leu nessa manhã. Fala assim: pois aquele tempo Herodes, o tétrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus, e disse aos que o serviam: esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado a João, colocado numa prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, o seu irmão. Porque João lhe dizia: não é permitido você viver com ela, em outras versões, você ter relacionamentos sexuais com a tua cunhada. Né? E Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois o povo, o considerava um profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou muito a Herodes. E ele lhe prometeu sobre juramento dar o que ela lhe pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado a ela o que pedia, e mandou decapitar João em uma prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue ao jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram, e depois foram contar isso para Jesus. É um texto muito forte, é um texto muito pesado, é um texto que traz consigo muitas verdades. Sabe, amados, a gente não pode viver só uma vida e uma Bíblia de tudo que é lindo, maravilhoso, mas nós temos que também pregar sobre um Jesus que nos pede para abrir mão daquilo que nós queremos, que nos pede para abrir mão de muitas vezes achismos, abrir mão do nosso conforto, abrir mão de áreas na nossa vida que, se preciso for, pode nos levar a uma morte natural, mas jamais vai te levar a uma morte espiritual. E a cada dia na nossa caminhada com Jesus, nós precisamos entender a quem nós queremos servir, a quem nós iremos pedir para que governe a nossa vida. E por isso que essa palavra fala assim: eu possuo aquilo que eu declaro. E a palavra de Deus está de Gênesis a Apocalipse recheada de palavras, de verdades. Por exemplo, lá em Romanos 10 fala: quando eu declaro que Jesus é o meu Senhor e Salvador, eu possuo o quê? A salvação. Então eu declaro Senhor Jesus como o meu Senhor e Salvador. Eu recebo imediatamente a salvação. Ali em Isaías 53 eu declaro: pelas suas feridas eu fui sarado ou curado. Então eu tomo posse de uma cura que vem do Senhor por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu tomo posse da cura. Lá em Provérbios 28:1 fala assim, que os justos serão corajosos como o leão. E nós acabamos de cantar que o leão ruge e espanta os inimigos. Então, quando eu declaro que os justos são fortes como um leão, eu estou declarando sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha célula, que nós seremos ousados como o leão, que nós iremos proteger o reino do Senhor, e vem sobre você e sobre mim uma ousadia que talvez você não tinha até hoje. Lá em Filipenses 4:19 fala assim: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades. Então eu tomo posse daquilo. Mas, amados, muitas vezes nós
falamos isso, nós lemos a Bíblia na casa de oração, na célula, no culto, e nós tomamos posse realmente pelas suas pisaduras, eu fui curado. Mas nossa, esse meu nervo hoje está doendo, minha coluna está doendo. Mas será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Nós declaramos e muitas vezes nós mesmos roubamos ou tiramos do altar de Deus a obra que Ele queria fazer nas nossas vidas. E por isso que eu quero estar falando sobre João Batista. Foi alguém que pregou do início até o fim. Foram apenas 6 meses de ministério. Mas do início ao fim, ele pregou a Jesus Cristo. Do início ao fim, ele falou a verdade. Do início ao fim, João Batista anunciava que ele não era nada, mas havia de vir um homem que batizaria com fogo, que era Jesus. Haveria de vir, estava para chegar, sim, o Messias, sim, o leão de Judá, sim, a raiz de Davi, e eu não sou nada além de um simples servo. E é interessante que João Batista viveu numa vida inteira de renúncias. Se você voltar um pouquinho ali em Mateus 3, que nós lemos também esses dias atrás, no nosso devocional, muitas pessoas talvez falariam, João Batista não é um cara muito normal, não. O cara não é muito... Hoje em dia o povo ia falar que ele não bate muito bem da cabeça. Mas João Batista não estava nem aí. E lá em Mateus 3, a partir do versículo 1, fala assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. É esse aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós o que clama ao deserto, prepare o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. E ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao seu redor, confessando os seus pecados, era batizado por ele no Rio Jordão. Quem que acha que João Batista era um cara normal? Quem que acha normal comer gafanhoto com grilo aqui? Deve ser crocante. De vez em quando a gente vê esses documentários, você vê o povo que vai lá para a Ásia, vê o povo comendo essas coisas, fala que é crocante, proteico, essas coisas, mas eu prefiro outras coisas. Tipo uma carne muito mais proteico, bem menos uma carne mal passada. Eu acho que eu sou mais fã de uma carne mal passada, né, do que um grilinho crocante. Mas, o que eu acho lindo de João Batista, ele não estava se importando com o que os outros iam dizer. Ele não estava se importando se eu falasse assim, ele é um louco, ele é estranho, mas ele tinha a plena convicção que ele tinha sido chamado por Deus para fazer uma obra maravilhosa. Ele tinha uma convicção e que ele iria ter que abrir mão de toda a sua vida e morar num deserto, que é um lugar árido, um lugar ruim, um lugar sujo, um lugar quente de dia, frio à noite, e comer aquilo que era possível. E isso não tirou o contentamento de João Batista, não tirou o foco de João Batista em olhar para que Jesus está vindo e eu faço parte da promessa que Ele tem para vir sobre a terra. Eu olho para Jesus, o consumador da minha fé, e nada mais ao meu redor importa, porque eu vou abrir mão de tudo que eu tenho. Ele pregava a verdade. Ele pregava o arrependimento e naturalmente as pessoas vinham até ele e se arrependendo e pedindo para conhecer quem é esse Jesus. Eu quero se batizar também porque eu quero também algo novo na minha vida. Eu preciso reconhecer. E por que a gente não consegue hoje em dia ser João Batista? Por que nós não conseguimos ser isso? Porque hoje em dia nós vivemos num momento onde o que importa é o que eu acho. O que importa é o que eu estou vestindo hoje. O que importa é eu estar... Eu estava esses dias conversando com a pastora Carla sobre isso, que agora tem um novo segmento que paga-se muito bem por isso, chamado blogueiras. Blogueiras, o que são? Meninas, jovens, moças, que recebem, muito bem recebido, para tirar foto de look do dia. Tira foto com roupa, casaco, não sei o que, daí coloca tudo na lateralzinha. Estou com o casaco tal, com a calça tal, com o sapato tal, porque vai para a loja e ela recebe por isso.
Qual é o problema de olhar, ver uma roupa legal? Nenhum problema. Mas o problema é quando eu paro o que eu estou fazendo, porque eu preciso ter o último sapato da moda. Quando eu paro a minha vida, e a gente tem atendido pessoas assim, que abrem mão. Esses tempos atrás a gente estava vendo uma pessoa desempregada, mas ela estava precisando de um iPhone 6S Plus de R$4.500. Porque ela precisava daquilo, porque onde já se viu eu não ter, todo mundo tem. Quem tem? Eu não tenho. Eu não tenho, né? Então, e é isso que muitas vezes, voltou comigo, depois a gente conversa de novo sobre o iPhone, né? Voltando nisso, onde muitas vezes as paixões do mundo, tudo que é abalável, precisa ser abalado. Quando a minha fé está em coisas, quando minha fé está naquilo que os outros dizem. E esses dias eu peguei para ver, e até a pastora me mostrou, olha isso, um sapato, aqueles pompom de criança, sabe aqueles pompom que está de gorrinho de criança, aquela coisa de lã que minha avó fazia. Agora eles pegaram aquilo da cabeça de uma criança e colocaram no sapato. E cobra R$300, R$400 por um sapato com esses pompom horroroso dentro do pé da pessoa. Daí eu penso assim, quem em sã consciência paga R$400 um sapato feio de pompom, que logo logo vai encardir, que logo logo vai ficar fedendo, e já da próxima coleção já você está usando isso ainda, que brega. Ao invés de eu olhar, eu fui chamado para declarar a palavra de Deus. Eu fui levantado por Deus para fazer sinais e maravilhas. Eu fui levantado por Deus juntamente com a minha família para declarar que Ele é o leão de Judá. Eu, juntamente com a minha célula, nós vamos ser luz e pregar a cruz. Eu, juntamente com toda a família Siloé, vamos colher o extraordinário, porque isso não é abalável, isso não é transitório, mas isso permanecerá sobre a tua e sobre a minha vida. Se a gente precisa usar pano de saco, se eu preciso comer gafanhoto com mel, eu estou disposto para honrar e glorificar o meu Senhor. Se é isso que Ele exige de você e de mim, façamos, porque vale a pena seguir ao Senhor. E sabe que o justo jamais será envergonhado. O justo jamais será envergonhado. Então faça um esforço e mate a tua carne. A gente falou agora há pouco do grilo, mas como que a carne boa é o quê? Ela é bem mortinha e na churrasqueira, não é? Uma carne boa, não é assim? E você quando coloca a carne na churrasqueira, tá certo que eu gosto mal passada, não fica tanto tempo na churrasqueira. Mas se você já viu colocar um bife gostoso, um contrafilé, sei lá o que você gosta de colocar em cima da tua grelha. Você já viu o contrafilé? Ai. Já viu? Alguém? Já viu um contrafilé pulando? Uma costela saltitando? Eu nunca vi. Porque a carne boa, a carne própria, é uma carne morta. Então eu e você, meus irmãos, precisamos dessa mesma carne morta. Eu e você precisamos a cada dia tentar encontrar nesse lugar. Se o Senhor quer me colocar hoje na fornalha, eu não vou reclamar, porque eu sei que o Senhor está comigo. E minha carne, meus desejos, minhas necessidades estão subjugadas ao Senhor. Se hoje o Senhor quer me exaltar, eu tomo posse da mesma forma, da mesma alegria, mas sem me glorificar, sem me honrar, sem achar que eu sou melhor do que os demais. A carne boa é a carne morta. E isso eu e você precisamos a cada dia nos esforçar em matar a nossa carne, porque é ela que quer nos separar do Senhor, porque é ela que quer roubar a presença de Deus na tua vida. E primeira coisa, nós precisamos o quê? Perder para nós ganharmos. Ali em João, não precisa estar abrindo, mas só anota esse texto, João 12, 24 fala assim: digo verdadeiramente que um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se ele morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo daquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Semana passada o pastor Woody falou sobre o grão de mostarda, que ele é pequeno comparado à nossa fé, mas na hora que ele cai no solo, na hora que ele morre, ele vira a maior das hortaliças, onde os pássaros vão e se refugiam.
E esse lugar só vai acontecer na tua e na minha vida se nós morrermos. Se nós entendemos que nós somos a igreja dos últimos tempos, que nós temos muita responsabilidade, Deus tem nos dado, nos confiado responsabilidade para anunciar a salvação de Jesus Cristo e crer que primeiro eu semeio, primeiro eu morro e depois eu colho no tempo certo do Senhor. Se você acredita nessa verdade, dá uma salva de palmas ao Senhor, agradece ao Senhor. Você e eu precisamos abrir mão do que nós achamos. Lá em Apocalipse 4, 9 e 10 fala assim, do versículo 8, que fala sobre o trono do Senhor, e fala assim, de dia e de noite repetiam, sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. E todas as vezes que os seres viventes dão glória e honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostram-se diante daquele que está sentado no trono e o adoram diante dele para todo sempre. E eles lançam suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor, é o nosso Deus, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. É somente quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós entendemos o nosso papel que é adorar o Senhor 24 horas. Anciões, na Bíblia fala sobre homens sábios, pessoas respeitáveis, algumas colocam até como reis. Se eles tinham coroa, eles eram reis, eles tinham uma nobreza, mas quando eles estão perante o Senhor, eles precisavam imediatamente tirar as coroas e se ajoelhar perante o Senhor. Eles precisavam matar a carne falando, não importa aquilo que eu fiz, não importa aquilo que eu tenho, não importa aquilo que eu sei, não importa aquilo que eu penso, a Tua presença, Deus, é maior do que tudo, e por isso eu só posso me ajoelhar, tirar a minha coroa, depositar aos Teus pés e falar, faça de mim o que você quiser. E eu e você precisamos a cada dia, nós não temos coroas, mas nós somos filhos do Rei. Mas nós temos um lugar na mesa do Pai, e nesse lugar, eu e você não precisamos ter medo de nos humilharmos. Eu e você não precisamos ter medo de abrir a nossa vida para quem cobre a nossa vida e falar assim, pastor, líder, supervisor, eu estou passando por uma luta, eu estou com raiva, eu estou com ressentimento, eu não estou entendendo tal situação. Isso é você pegar e entregar as suas coroas ao Senhor e falar, Senhor, toma conta da minha vida, toma conta do meu ser. Faça de mim aquilo que o Senhor desejar. Eu acho que eu sei fazer, eu acho que eu tenho capacidade, mas perante Ti, perante a Tua presença, eu não tenho capacidade. Eu não tenho nada além de Ti, nada além da Tua palavra. Eu sou aquilo que eu declaro. Se eu declaro que eu sou bom, se eu declaro que eu sei, se eu declaro que eu preciso primeiro pensar em mim, comprar um carro do ano, comprar uma casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para depois servir a Deus, a casa vai apodrecer, o carro vai apodrecer, os móveis podem ser roubados e a presença de Deus não vai estar no teu lar. Mas quando eu dedico a minha vida a amar o Senhor, nada será abalado. Aquilo que Deus, tesouros, eu achei lindo aquilo que o Leandro falou, tesouros e pérolas que estão ali nos ministérios dessa casa, eles não vão ser roubados por esse mundo, em nome de Jesus. As príncipes e as princesas do Senhor dessa casa serão guardados até o dia do casamento, onde eles e elas vão casar com homens e mulheres de Deus e vão construir famílias benditas do Senhor, porque nada disso vai ser roubado quando nós estamos debaixo da cobertura do Senhor, quando nós estamos plantando debaixo da cobertura do Senhor. Para você entender bem o que é o plantar dentro ou debaixo da cobertura do Senhor, todos já viram aquelas estufas de alface, de morango, que é o quê? Nada mais é do que alguns pilares com uma lona, que cobre, lona, telas, algumas coisas. Algumas tem em Curitiba o Jardim Botânico, que é todo de vidro. O que acontece? Pode estar nevando lá fora, mas as plantas estão no ambiente certo. Pode estar chovendo granizo, o granizo não entra porque há uma proteção. Pode estar quente demais, ali dentro vai ter a umidade necessária.
Então imaginem a cobertura espiritual dessa casa sobre você nesse lugar. As crises podem vir, as lutas podem vir e virão, as perdas virão, mas você estará protegido pelo Pai. Você está protegido por Deus, o Criador. E é nesse lugar que você pode e deve entregar suas coroas e declarar: o Senhor é o meu Deus forte. O Senhor é o Deus em quem eu confio. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação de propriedade exclusiva do Senhor. É nesse lugar, é nesse ambiente profético que você, a tua família e as células dessa igreja vão crescer seguras, sem agrotóxicos, sem pesticidas, sem a praga, sem o calor do dia, sem o frio da noite. É nesse lugar que eu e você vamos tomar posse. Mas você precisa estar aberto para ser enterrado a tua carne, as tuas vontades, os teus desejos, as tuas paixões, aquilo que corrompe o teu coração. Nesse lugar sábio, você pode e deve confiar a tua vida. E é interessante que a palavra de Deus fala muito sobre isso, lá em Mateus mesmo. Nós vamos ler essa semana no nosso devocional, Mateus 16, 24, fala assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Jesus vai reafirmando esse papel que vale a pena abrir mão de amizades, vale a pena você abrir mão de costumes, vale a pena você abrir mão dos teus achismos, de entregar a tua coroa perante o Senhor, para que isso seja um fruto, uma semente profética sobre o teu lar, sobre a tua família. Abra mão de tudo aquilo que você pensa, abra mão de palavras contrárias. Porque ali em Filipenses 4:8, depois anota na tua palavra e lê isso, que fala: tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, nisso eu e você precisamos ocupar os nossos pensamentos. Eu sou aquilo que eu declaro, não só com a minha voz. Muitas vezes você pode falar: mas eu não falei nada. Mas muitas vezes você pensa áreas que te levam tão longe do Senhor. Outras vezes você sente em verdades, ou você toma posse de mentiras do diabo sobre a tua vida. Essa semana eu estava conversando com um irmão na igreja, e ele estava falando assim: interessante, né, pastor? Parece que quanto mais eu me consagro a Deus, mais tribulação vem sobre a minha vida, mais luta vem pela minha vida, e não sei o que deu. Irmão, para isso é engano de Satanás. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menos o diabo nos ataca. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor Jesus, mais Ele nos protege. Mas por que vem os ataques? Porque parece que agora está pior. Porque você consegue ver mais os ataques do inimigo. Agora você consegue, antigamente você convivia na imundície. Hoje, Jesus está te tirando de um lamaçal e te colocando no lugar de glória. Então, logicamente, que hoje você vai ver mais problema. Mas não é que o diabo está te atacando. Ele está te atacando bem menos. Mas você tem uma visão espiritual maior. Os teus ouvidos conseguem entender: isso não é o que Deus tem para a minha vida. Eu quero me recomeçar. Eu quero um novo tempo sobre mim. E é esse lugar que eu e você precisamos estar. Tirar todas as mentiras do engano de Satanás e colocar na nossa mente aquilo que me traz esperança. Coloque na tua vida aquilo que tem. E, meus irmãos, não tem como ser abençoado por Deus se nós amaldiçoamos o próximo. Não tem como eu ser amado por Deus se eu não amo o meu próximo. Não tem como eu querer as bênçãos de Deus sobre minha vida se eu não estou nesse lugar de reconhecer: Senhor, eu entrego aqui minha coroa, eu entrego aqui minha vida, entrego aqui tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu tenho a Ti. É nesse lugar que o Senhor quer colocar. E pastor, você já está nesse lugar? E eu só vou estar o dia que eu estiver na glória. Então se anima. A cada dia erre menos.
A cada dia se proponha a fazer a obra do Senhor com mais força, com mais autoridade, com mais ousadia. A cada dia faça novidade de vida. A cada momento permita que o Senhor modifique a tua forma de pensar, de falar, porque você não será envergonhado e nem confundido. E para encerrar, eu sou protegido para prosperar na cobertura dessa casa. João Batista foi morto porque disse o que o rei queria ouvir. Porque ele disse a verdade na lata. E nós precisamos ser homens e mulheres que falam a verdade, que vivem a verdade. Se eu ouço rumores, se eu ouço fofocas, muitas vezes eu gosto de ouvir isso, mas eu preciso ir atrás da verdade. A verdade vos libertará. É a verdade, não é o que eu digo, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia diz ao teu e ao meu respeito. E a palavra de Deus fala tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso ocupais a tua mente, Filipenses 4:8. Por isso que eu quero que você leia e medite nesse texto essa semana. Porque quando vem as fofocas, quando vem as intrigas, quando vem palavras contrárias, você se protege do Senhor e fala, nisso eu vou pensar. Tudo que for puro, repete comigo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, que traz virtudes e louvor, nisso eu vou ocupar a minha mente, em nome de Jesus. Amém? É essa palavra que o Senhor precisa gerar no teu e no meu coração. É nisso eu e você precisamos pensar. É nisso que eu e você precisamos agir em fé e em segurança. Nós somos aquilo que nós declaramos. E o que você crê que você vai ouvir da parte do Senhor quando Ele te encontrar? O que você vai pensar? Jesus vai te recompensar na medida que você tem feito aqui na terra. E aí? E aí, José? Ali em Mateus, vocês viram que tudo que a gente já leu esses dias no devocional, estão vendo a importância do devocional? Mateus 7, fala assim, a partir do versículo 15, fala assim, cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês serão reconhecidos. E nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afasta-se de mim, porque vocês praticam o mal. O que o Senhor vai falar para você? Ele vai falar, sai daqui? Ou vai falar, venha, filho bendito, entra no gozo do teu Pai. Isso depende de você. Isso não depende de pastor. Isso não depende do teu líder de célula, porque a salvação é individual. Existem pastores, supervisores, líderes nessa casa para te orientar, te encaminhar. Mas tudo aquilo que você planta dentro, debaixo da cobertura, você colherá debaixo da cobertura, protegido. Mas tudo que você planta fora da cobertura, você vai colher sozinho, fora da cobertura. Isso é claro, a palavra de Deus é muito clara. E João Batista, o que aconteceu com João Batista? Mateus 11, fala assim, digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos da mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. E no versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam ou tomam posse dela. João Batista teve
um ministério de 6 meses. João Batista comia gafanhotos com mel. Mas Jesus falou, nenhum dos homens nascidos dessa terra é maior do que João Batista. Você prefere o aplauso dos homens ou o aplauso de Deus? O pessoal do louvor já pode subir. E é nesse lugar que talvez eu estou gerando uma crise no teu coração. E se eu estou gerando uma crise no teu coração, é sinal que a palavra está chegando da forma certa. Porque ela tem gerado uma crise no meu coração nesses dias. A palavra de Deus, a gente não pode olhar para a palavra de Deus e fazer assim, legal, bonitinho, não gostei dessa história, vou para outra historinha. Não é um filme, não é canal de televisão que você vai mudando por canal que você quer e você assiste aquilo que você quer. A Bíblia, ou você pega ela de Gênesis a Apocalipse, ou você não lê a Bíblia, ou você não serve a Jesus. E nessa noite, eu quero te encorajar, te levar para um novo lugar, que o Senhor quer falar para você, que não há na terra nenhum maior nascido do que o teu nome. Eu quero que você, assim como eu, quando chegarmos um dia no Pai, Ele vai falar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra, porque você se esforçou, você perdeu amigos, talvez você perdeu famílias, talvez você perdeu oportunidade de emprego porque você quis dizer a verdade, porque a corrupção não entrou no teu coração. Então entra aqui no gozo do Senhor, porque eu vou te recompensar com a verdade. Eu vou te recompensar com lugar na minha presença todos os dias da eternidade. A gente vive nessa terra, amados, por alguns 30, outros 50, uns 70, outros com muito esforço, 100 anos. Não troque toda uma eternidade por apenas 100 anos. Não troque o futuro, o eterno, aquilo que não será abalado pelo hoje. Comece a entender, comece a declarar que o Senhor te chamou para algo novo. Ontem eu estava assistindo um filme, que foi até as tantas da madrugada, e eu vi até uma irmã da igreja que postou uma frase. O filme chama A Ponte dos Espiões, que é com Tom Hanks, a direção do Steven Spielberg. Eu gosto muito de Segunda Guerra. Ele é um advogado americano que encontra um espião russo. E ele fazem um julgamento de faz de conta, só para dizer, nós somos um país justo, mas ele está condenado, vai ser condenado à morte. E aquele advogado que é pelo Tom Hanks, ele fala assim, não, se eu for entrar nesse caso, eu vou julgar ele como um cliente que tem todos os direitos. E ele luta por esse cliente, e até que no final, o governo americano prende esse russo, e acontece umas outras coisas, não vou falar porque vale a pena você assistir. E uma parte que acontece de uma pessoa que tinha, o diretor de um outro personagem fala assim, se vocês forem presos pelo inimigo, peguem isso e se cortem, porque você vai morrer instantaneamente. Não se entregue para os inimigos. E aquele rapaz, ele não fez o que o diretor mandou, e ele vai andando, e ele chega uma hora para o Tom Hanks, e as pessoas começam a humilhar ele, não ficam felizes que ele tinha sido salvo. E ele fala assim, mas eu não falei nada, eu não traí meu país. E ele tentava, as pessoas passavam reto. Mas eu não fiz nada, olha, eu fui fiel até o fim. E aí ele fala uma frase que eu achei importantíssima. O que importa é o que você fez, e não aquilo que os outros pensam de você. Vou repetir. O que importa é aquilo que você fez ou tem feito, e não aquilo que os outros pensam a teu respeito. Porque quando eu vivo em função dos outros, eu posso até me matar para fazer agradar alguém que queria que eu me matasse. Mas Jesus veio para te trazer vida, veio para trazer renovo sobre o teu lar. Então não importa o que os outros dizem, ouça apenas a voz do Senhor, que é poderosa, que te liberta, que te leva a lugares altos. Ouça apenas a voz do Senhor, dizendo que você é um filho amado, e há um lugar na mesa de banquete para você. Ouça apenas a palavra do Senhor que fala que 1000 cairão à direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Ouça a
A palavra de Deus se fala: quando eu sou firmado, a minha casa na rocha, vem as tempestades, vem as chuvas, vem tudo que possa vir, mas a minha casa estará segura, porque o meu Redentor vive, e por minha causa Ele se levantará. E começa a trazer à memória aquilo que te traz esperança. E começa a alimentar a tua vida de tudo aquilo que é puro, tudo que é amável, tudo que traz boa fama. Começa a renovar a tua mente, Romanos 12, para você poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Começa a entender o Salmo 23, que fala: o Senhor é meu pastor, e nada eu terei falta. Mas eu tomo posse, eu aceito a correção do meu pastor. Eu aceito a palavra de direção do meu pastor. E nesse lugar, Ele prepara para mim um banquete na frente dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Amém, igreja? É nesse lugar que o Senhor quer que você e a tua família prosperem. É quando nós profetizamos, nós nos enchemos da palavra de Deus. Porque é nesse lugar que o Senhor governa. É nesse lugar que o Senhor gera bênçãos. É nesse lugar que você e a tua família estarão protegidas para frutificar em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra fala muito: aquilo que eu declaro, eu sou aquilo que eu declaro. Muitas vezes os nossos pensamentos não nos permitem declarar a verdadeira verdade que Jesus pensa sobre nós. E nós precisamos orar pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, como foi lido aqui, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja esse os meus pensamentos. Porque a palavra também fala que da boca sai aquilo que o coração está cheio. E se o meu coração está cheio de mágoa, se o meu coração está cheio de coisas ruins, é isso que eu vou declarar. É isso que eu vou declarar sobre a minha vida, é isso que eu vou declarar sobre a minha família e sobre as situações ao meu redor. Nós precisamos encher o nosso coração de vida. Nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus. Nós precisamos encher o nosso coração da verdade de Cristo a respeito de quem eu sou. Eu sou transformado na presença de Jesus. Eu sou nova criatura na presença de Jesus. Ainda que a obra não está completa, eu chegarei lá. Ainda que eu não estou completo, o Senhor vai completar a boa obra em minha vida. Porque é essa a palavra dele sobre a minha e a sua vida. Muitas vezes você falha, você erra. Sim, nós falhamos, nós erramos. Você fala: não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Porque em Jesus nós podemos todas as coisas. Em Jesus, por nós mesmos não. Mas nele nós somos transformados. Amém? Abra suas mãos e nós vamos orar. E essa oração eu faço junto com você. Porque a nossa mente precisa ser renovada todos os dias. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa mente. Trocar os pensamentos que nos levam para a morte, para a palavra do Senhor. Senhor, nós declaramos aqui, Pai, nessa noite, que nós precisamos de Ti, Senhor. Para nós declararmos vida, para nós declararmos as Tuas bênçãos sobre nossa família e sobre nossas gerações. Nós precisamos da Tua palavra em nossos corações, Pai, em nossa mente. Pai, em nome de Jesus, trabalha em nossas mentes. Senhor, transforma as nossas mentes, renova as nossas mentes, faça um milagre, Deus, em nossas mentes. Pai, tira todo o cansaço, todo o medo, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Senhor. Renova a nossa mente, renova, Senhor. Enche o nosso coração das Tuas palavras. Enche o nosso coração daquilo que o Senhor fala sobre nós. Para que nós possamos declarar sobre as nossas vidas e sobre a nossa família em nome de Jesus. Oh, Pai. Ajuda cada um aqui de nós, Pai. Ajuda-nos a renovar a nossa mente. Coloca a Tua verdade em nós.
Coloca a tua verdade em nós, em nome de Jesus. Amém.